Nesse vídeo de domingo eu quero trazer um ETF para vocês. Diferente das ações aí que tem permeado bastante os nossos domingos e também alguns fundos imobiliários, eventualmente vocês acabam pedindo para eu falar um pouquinho sobre os ETFs, principalmente quando tem coisa nova na parada. Recentemente, aliás, essa semana, a gente teve um novo ETF entrando na nossa bolsa de valores, o qual foi criado pelo Itaú. Ele criou o seu primeiro ETF baseado no índice Small Cap, o SMLL. É isso aí. E basicamente esse ETF que se chama SMAC 11, que é essa sigla que eu tô colocando aqui pra vocês, ele vai replicar então esse índice de small caps. E aí vocês devem estar perguntando, poxa Bea, mas já não existe um ETF assim na bolsa de valores? Sim, existe um ETF baseado nesse índice de small caps criado pela BlackRock. Porém, o Itaú veio com uma proposta um pouquinho diferente, claro que o desempenho vai ser muito parecido, porém com taxa de administração menor, por exemplo. Enquanto na BlackRock o ETF ele cobra uma taxa de administração de 0,69%, no Itaú será de 0,5%. Então é um pouquinho menor. Hoje esse ETF ele é composto aí por mais de 75 ações, 76, 78 ações, é claro que depende de como tá a carteira do índice de small caps. E quando você investe em um ETF assim, acaba que você compra então essa carteira teórica. E olhando aqui qual é a carteira hoje do índice de small cap, né, que é o que o SMAC 11 vai acabar replicando, a gente tem aqui Arezzo, Banco Inter, nós temos Banco Pan, temos Banco ABC, Camil, Centauro, que muitos de vocês têm perguntado, também tem CVC, tem Ecor, tem várias, Fleury, Exetec, tem várias empresas que eu sei que vocês gostam, só que qual é o porém de um ETF, que eu sempre digo para vocês, quando a gente compra ele, no fim das contas, às vezes terão algumas ações que em sã consciência você não colocaria dentro da sua carteira. Porém, alguns estudos apontaram que ao longo do tempo, os ETFs, eles acabam batendo muitas vezes alguns fundos de ações, por exemplo. Então, às vezes se você tá na dúvida, vou comprar um fundo de ação, vou comprar um ETF, o que eu vou fazer nesse meio do caminho? Se você levar a sério esse estudo que foi feito, muitas vezes o ETF, nesse caso, ele pode ser uma boa pedida, principalmente pela questão da liquidação, porque quando você compra um ETF na bolsa de valores, a liquidação é em D+2, ou seja, ali em 2, 3 dias você já tá com o dinheiro na sua conta e tá tudo certo. E muitos fundos de ações, por exemplo, às vezes demoram 30, 60 dias para você fazer o resgate, tem fundo que demora até mais. A questão é o seguinte, não quero dizer que um é melhor do que o outro, eu digo que cada um vai depender de qual é o seu perfil de investidor e o que cabe dentro da sua carteira ou não. Eu tenho sim fundos de ações como o Alasca e tá tudo bem, ele é D+30, mas eu sei que é um dinheiro que eu não posso contar com ele se eu precisar para alguma emergência, alguma coisa nesse sentido. Mas beleza, gente, só fazendo um paralelo aos ETFs, hoje o nosso mercado de ETFs, ele tem aproximadamente 22 ETFs, isso considerando até dezembro, tá? E o mercado que ele movimenta tá em torno de 28 bilhões de reais, segundo a B3. Se você considerar, isso são pouquíssimos ETFs comparados a lá fora, né? Quando a gente olha para os Estados Unidos, eles têm centenas de ETFs, além de que esses ETFs, eles também pagam dividendos, diferente dos ETFs aqui no Brasil. Mas beleza, outros pontos importantes sobre o SMAC 11, tá, gente? Porque quando a gente olha o ETF da BlackRock, hoje ele tem aí aproximadamente 30% da sua carteira que poderia estar disponível para o aluguel de ações. E vou explicar um pouquinho melhor. Essa carteira teórica desses ETFs estão lá compostos por 70, 80 ações e elas podem sim ser oferecidas para o aluguel, caso alguém queira fazer uma oposição vendida, e dessa maneira o ETF também ganha dinheiro com esse aluguel. Existe um outro ponto de vista que eu vi em alguns comentários que foi o seguinte, poxa, beleza, o Itaú vai lá, ele tá com uma porcentagem maior disponível para aluguel que a BlackRock, que no caso é em torno de 50%, aí o que ele vai lá? Em uma possível crise, ele aluga esses papéis para quem quer vender e talvez alguém que seja fora do ETF, mas que ainda seja dentro do Itaú, pode vender essas ações, ganhar dinheiro com a queda, o ETF vai ganhar com o aluguel também, mas ele vai poder também recomprar essas ações lá na Bacia das Almas. É claro que isso são apenas especulações, gente, e a gente entende que muitas vezes o ETF conseguir
proporcionar esse aluguel das suas ações é um ganho a mais, e a gente entende que períodos de bonança e períodos de crise vão vir e, consequentemente, esses ETFs eles podem sofrer. Quando a gente olha o índice de Small Caps, ele tem batido sim o Ibov nos últimos anos. Eu vou colocar aqui para vocês um gráfico comparativo entre os dois de pelo menos aí nos últimos 5 anos, só para vocês entenderem do que eu tô falando. Então, muitas vezes, se você pensa em olhar para um ETF ou se você gostaria de investir em Small Caps, mas você não sabe analisar um Small Cap, não sabe exatamente o que você quer, às vezes ele até poderia ser uma boa pedida, mas entenda que você também não vai receber dividendos, mas também não faz muita diferença, porque quando a gente olha para as Small Caps, a maioria não pagam bons dividendos, com exceção aqui, por exemplo, que eu olhei na carteira, a gente tem Banco ABC que ele tá pagando sim bons dividendos, ele é um banco que inclusive eu tenho na carteira. Mas beleza, falando do SMAC 11, ele foi lançado com a cota de R$70, o que é mais barato, mais acessível do que o da BlackRock. Ele já tá com uma liquidez considerável, se a gente olhar o lote padrão do ETF, que é negociado de 10 em 10, dê uma olhadinha nessa imagem aqui. Porém, quando a gente vai olhar para o mercado fracionário de ETF, que é quando você compra de 1 em 1, aí a liquidez é um pouquinho mais chorada, talvez quem precisar se posicionar no fracionado vai acabar sofrendo um pouquinho mais, tem que lidar com esse spread, às vezes muito grande de preço, e aceitar o que tá ali. Mas beleza, gente, falamos disso, é claro que do momento que lançou até agora, esse ETF já se valorizou um pouquinho, porque ele foi lançado a R$70, e agora já tá nesse dia que eu tô gravando e tô olhando aqui no pitch da Clear, tá sendo negociado em torno de R$72. Vamos ver como vai acontecer nesse ano de 2020, se novamente o índice de Small Caps vai bater o nosso índice Bovespa. E aí, já falando sobre isso, eu quero lançar a pergunta agora para vocês. Vocês estão achando que esse ano o índice de Small Caps vai bater sim o Ibovespa? E aliás, você investiria em SMAC 11? Escreva aqui nos comentários que eu quero saber. E se eu não pedir para você se inscrever, deixar seu like, clicar no sininho, faça tudo isso agora e eu vejo vocês no próximo vídeo.